Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Esse é um projeto que a gente está iniciando aqui. Agradeço primeiramente a Deus por estar colocando esse desejo nos nossos corações da gente compartilhar a palavra de Deus. Meu nome é Thiago. Estou aqui também para aprender sobre a palavra e tem um convidado muito especial aqui que ele vai fazer parte desse projeto, que é o Jorge. Olá pessoal, boa noite primeiramente a todos, né? Thiago aí, pessoal que estão tudo envolvido aí nesse projeto. Como meu irmão, meu amigão Thiago falou, a honra, a glória, ela pertence ao Senhor. E como eu costumo sempre dizer, é uma honra para mim. É uma honra muito grande poder estar compartilhando a palavra do Senhor, sabe? Aprendendo, eu creio que quando eu falo, quando eu declaro, eu tô aprendendo primeiro. Então eu creio que esses momentos vai ser para edificar a nossa vida, eu creio que esses momentos vai ser para nos ensinar, amém? E é uma honra, como eu sempre tenho dito, é um privilégio muito grande. Top. A gente vai começar, como é um projeto novo, a gente está fazendo um teste aí. A gente vai começar fazendo uma leitura de uma passagem bíblica e a gente vai fazer a dinâmica de eu ler a passagem e o Jorge vai entrar com o entendimento, tá bom? Qual que vai ser a palavra de hoje? É interessante porque o Senhor, ele nos ensina algo todos os dias, em todos os momentos. A hora que a gente para analisar, pensar alguma coisa, o Senhor, ele está nos ensinando ali. Eu quero trazer algo para a nossa vida que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Vamos estar lendo aí primeiro o verso 6 e 7. Por favor, Thiago, dá a honra para a gente. 1 Samuel 6. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe disse consigo: deve ser este homem que o Senhor quer ungir. Deixa eu só compartilhar algo. Aqui essa passagem ela vai nos falar de Samuel, um profeta do Senhor, a qual o Senhor designou algo para ele, deu uma ordem de algo. Vai até a casa de Jessé, que lá você vai ungir o novo rei de Israel. E é interessante porque quando o profeta ele chega até lá, é interessante porque a ótica humana, a Bíblia nos fala isso, que o homem ele só enxerga o que está à frente dos seus olhos. Certo. Né? E é interessante porque quando Samuel ele chega nessa casa, ali já haviam soldados ali. Alguns filhos de Jessé já estavam no exército do rei Saul, atual rei Saul. E é interessante porque quando Samuel ele chega ali, ele começa a olhar e pela ótica dele, ele começa a distinguir, né? O que os olhos dele tá vendo, certo. Ele começa a falar, não, é esse, só pode ser esse, entendi. Só pode ser esse. Continua, por gentileza, lê o verso 7. Verso 7. Entretanto, Yahweh assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Aleluia. Que ponto é que eu quero deixar algo para nossa vida, Thiago, que é assim, essa passagem ela tá falando de quando Samuel ele vai ungir Davi. Davi ainda é um jovem ali. Ele tem por volta de 14 a 15 anos, então ele já está recebendo uma unção para algo que vai acontecer lá na frente. E o que essa passagem ela começa a nos ensinar aqui desde já é o quê? É que antes do Senhor ele olhar para nós, para estatura,
ou para uma estrutura, ele olha primeiro para o coração, né? É o coração que chama a atenção do Senhor, certo. Porque é no coração que tá as intenções, né? A Bíblia, ela nos deixa claro, todas as vezes em que a Bíblia ela fala de coração, ela tá falando para essa questão da intenção, porque para mim enganar alguém é fácil, eu consigo enganar. A gente vê isso com naturalidade por aí, né? Uma pessoa que quer mostrar algo para alguém, ela maqueia tanto certo. A vida dela como o ambiente que ela tá, para tentar mostrar para alguém ser quem ela não é. Certo. Entendeu? E o Senhor, a primeira coisa que o Senhor ele olha para mim e para você é para o nosso coração, a intenção do nosso coração. O que eu quero com isso? Será que eu estou fazendo isso para barganhar alguma certo. Coisa com alguém? O Senhor, ele olha isso. E é por isso que o Senhor, ele começa a entregar algo para Davi, uma unção para Davi. Davi sendo tão jovem ainda. Porque se nós formos ver aqui, você acabou de ler uma passagem onde fala que Samuel, ele chega em uma casa e ali tem pelo menos 7 homens. Alguns já faziam parte de exército. Mas é interessante porque nós vamos ler um pouco mais na frente e vamos ver que Samuel, ele começa a olhar e ele fala, começa a ver os filhos de Jessé e fala, esse daqui com certeza é esse daqui. Por quê? Porque eram homens grandes, certo. Eram homens fortes, eram soldados de guerra. Pela aparência. Pela aparência, pela ótica natural dele. E aí o Senhor fala ao coração dele, não é esse. Você está vendo a estrutura, você está vendo a estatura. Certo. Eu olho o coração. Eu é quem transforma, eu é quem muda, eu enxergo o que ainda está para acontecer. Porque eu estou ontem, eu estou hoje e vou estar amanhã. Certo. Deus não é o mesmo hoje, amanhã, glória a Deus. Sempre, ontem. Ele é o mesmo, ele não muda. E é interessante porque aqui, quando nós vamos se aprofundar um pouco mais, nós vamos ver que quando passa esses 7 filhos de Jessé, e não é nenhum deles, eu imagino que Samuel, o profeta Samuel, ele fica imaginando, fala, o que Deus me mandou eu vir aqui, ungir um rei, se não tem aqui? Porque o que eu estou fazendo aqui? É interessante porque muitas das vezes na nossa vida nós agimos também dessa forma, né? A gente recebe uma palavra, a gente tem, quem sabe, um propósito, uma visão que queima dentro do coração de algo, mas no decorrer da nossa caminhada a gente se depara com situações, na verdade, que muitas das vezes nós chegamos a pensar, será que eu estou fazendo a coisa certa? Às vezes a gente não entende, né? Exatamente. Será que eu estou no caminho certo? Muitas das vezes por falta de não ver o fruto, a gente está lidando com um tempo assim, onde as pessoas elas fazem algo e já querem o retorno imediato. Tá muito imediatista, né? Exatamente. Começa a fazer, uma semana não deu resultado, fala, tô no caminho errado. Não vai dar certo. Eu vou desistir. A gente tem que respeitar o processo, respeitar o tempo. Exatamente. Porque aqui, Davi, ele recebe algo e é interessante porque Samuel, ele fala, não tem mais ninguém? Acabou? Ou seja, Deus errou então? Deus não... Sabe? E aí, Jessé olha para Samuel e fala assim, não, calma, tem mais um. Ele tá lá no pasto cuidando de ovelhas. Tiago, todas as vezes em que Deus ele vai fazer algo na vida de alguém, essa pessoa tá fazendo alguma coisa, ela não tá parada, irmão. Todas as vezes que o Senhor ele quer mover algo, ele vai procurar alguém que está fazendo alguma coisa. Você tem que estar caminhando. Você tem que estar se movimentando, sabe? E aí é onde o Senhor ele entra. Se nós formos ver passagens na Bíblia, alguém estava fazendo alguma coisa quando Deus entrou na situação. Eu falo muito isso no meu dia a dia, pra gente se movimentar, porque as coisas vão acontecer quando a gente estiver em movimento. Exatamente. Porque se nós formos ver, o que nós vamos falar hoje aqui? O que está como um título aí? O que você tem hoje? Né? Quem sabe, muitas das vezes, pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento, pode estar pensando, mas eu não tenho nada. O que eu tenho é muito pouco. Sabe, o que eu tenho é quase nada.
E eu quero deixar isso bem claro, não só para a nossa vida, mas para a vida daqueles a qual esse vídeo vai alcançar. O pouco que essas pessoas têm é muito para Deus. É o que Deus precisa para mudar uma realidade, uma situação. Que quem sabe seja uma dúvida, quem sabe seja uma insegurança, quem sabe foi uma frustração em algum momento da sua vida, uma decepção, uma traição. E essas pessoas se decepcionaram a ponto de não acreditar em mais nada ou em mais ninguém. E o Senhor, ele entra nessa situação, na situação dessa pessoa, para mostrar para essa pessoa que nada está perdido. E que o propósito dele vai além de tudo isso. E transpassa por cima de tudo isso. E é interessante porque se nós formos ver, a Bíblia vai nos falar que o próprio Jessé, o pai de Davi, ele fala, não, meu filho tá ali, tá cuidando de ovelhas, sabe? É o pastor de ovelhas, sabe? Tá lá no terreno. E aí é interessante porque Samuel, ele fala, nós não vamos nos sentar enquanto o outro filho não chegar. E aí a Bíblia vai nos falar que quando Samuel ele olha para Davi, ele sabe, ele sente ali. Fala, é ele. E é interessante porque a Bíblia também nos fala que Davi ele era notável, né? Porque vai nos falar que, primeiro, ele tinha um talento, né? Um talento musical, olha isso. A sua bravura vai nos falar da sua eloquência, boa aparência. E acima de tudo, aqui está a chave, aqui está o código de tudo. A presença de Deus, irmão. A presença de Deus, ela tem que estar com a gente por onde a gente for. Sabe? Eu creio muito nisso, que independente do ambiente, independente da situação que a gente esteja na vida, e qualquer situação pode ser a pior situação que a gente possa estar passando na vida. Se a gente decidir, Senhor, eu quero que o Senhor esteja comigo nessa situação. Se prepara para a mudança, para a transformação. E eu acredito que a gente tem que estar buscando essa presença aí todos os dias, né? Exatamente. Todos os dias. Eu comecei a adaptar uma rotina na minha vida que eu acordo sempre... se eu tenho que acordar às 6 horas da manhã, eu acordo às 5h30, tiro minha primeira meia hora do dia para mim conversar com Deus, ter intimidade com Deus, entendeu? Então é coisa que está mudando bastante a minha vida. Esse ano aqui está sendo um ano de muitas mudanças e a intenção da gente fazer isso é compartilhar, porque eu falei assim, eu não quero que parar em mim isso aí, entendeu? Exatamente. Eu quero o agir que está acontecendo na minha vida, eu quero que possa acontecer na vida de outras pessoas, entendeu? Vai acontecer. Eu tenho fé. Não tenho dúvida disso. Só que é interessante que quando nós falamos disso, nós estamos falando do quê? De um começo. Quem sabe o começo pode ser dessa forma. Davi sendo esquecido, porque o que nos dá a entender aqui é isso. Que todos os 7 irmãos passados tiveram que chamar ele lá. Eu acredito que se eles estivessem preocupados com a presença de Davi ali, a hora que o profeta chegou falando que ia acontecer algo ali, ele já tinha mandado chamar. Mas não, deixa ele lá fazendo porque o que a gente precisa está aqui. Uhum. Sabe? É interessante porque a Bíblia vai nos falar que Davi ele cuidava de ovelhas. Mas quando Davi chegou na frente de Saul, isso um pouco mais na frente, a Bíblia vai nos falar que Davi tinha uma história para contar. Quando ele chegou quando ele foi para lutar contra Golias, Davi já tinha uma história para contar. Mas como começou essa história? É interessante porque quando nós falamos, qual foi isso eu ouvi no domingo, e eu fiquei maravilhado com isso, porque foi uma revelação a qual eu ainda não tinha consciência. Foi o quê? Como que Davi começou tudo isso? Qual foi o primeiro animal que Davi venceu? Porque quando ele chegou diante de Saul, ele tinha que ter algo para contar para Saul. E a Bíblia fala que ele tinha vencido já um urso, e ele tinha vencido um leão, que esses animais tentaram atacar o rebanho dele. Certo. O rebanho do pai dele. E ele lutou e venceu esses animais. E é interessante porque
Quando foi lançada essa pergunta, qual foi o animal que Davi venceu? Todo mundo, o urso, o leão. Não, a ovelha. Ele matou primeiro uma ovelha, ele teve que ter aquela experiência e teve que começar aos poucos. Como começou tudo isso? Começou com pouco. Quando Deus falou para Moisés, você vai libertar o meu povo. Muita gente, Tiago, era muita gente. Deus falou, Moisés, de bate pronto, Senhor, eu sou gago, eu sou pesado de língua, eu não sei falar direito. O Senhor falou, o que você tem? O que você tem na sua mão? Tinha um cajado, um pedaço de madeira. É isso. Deus falou, é isso que eu... Às vezes a gente até se subestima, a gente tem um desejo no coração, mas eu não consigo, eu acho que eu não sou capaz. Fala assim, se Deus colocou esse desejo no seu coração, você pode ter certeza que você vai conseguir. Exatamente. E eu acredito que era isso que movia o coração de Davi. Porque a Bíblia fala, Tiago, que quando Samuel ele jogou o óleo ungindo Davi, a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre ele. E a partir daquele momento, o caminhar daquele homem foi diferente. As atitudes daquele homem foi diferente. A gente sabe, Davi cometeu erros. Sim, ele cometeu erros, ele falhou. Mas o principal de tudo era o coração dele, estava envolvido com a presença do Senhor. Sabe, a ponto de ele ter cometido um erro gravíssimo, ter traído, sabe, um oficial do seu exército. Ele, de bate pronto assim, quando veio uma sentença sobre a vida dele, ele declarou, Senhor, tira tudo de mim. Riqueza, poder, tudo, me tira tudo. Só não tira a tua presença. Porque ele sabia que ele chegou até ali, foi com a presença do Senhor. Foi porque o Senhor estava com ele, porque o Senhor estava sustentando ele. E ele sabe que se o Senhor não tivesse com ele, ainda que ele tivesse aquela fama, ainda que ele tivesse aquela glória, aquela riqueza, aqueles palácios, mulheres, se o Senhor não tivesse com ele, ele ia perder tudo aquilo dali. Sabe, então, o que me chama a atenção hoje, o que me faz buscar, o que me faz, sabe, me aprofundar, ainda que com a minha limitação, é claro, mas o que me faz buscar o Senhor é exatamente isso. Porque a gente sabe de onde a gente veio, por onde a gente caminhou. E a gente sabe o que a gente está fazendo hoje, sabe? E a questão de você ter essa consciência, de estar pregando a palavra, de estar pregando o evangelho, de levar palavras de esperança às pessoas, porque eu precisei que alguém viesse e pregasse para mim. E entra nessa questão que você fala sempre, que é a questão do transbordo, a questão daquilo que você recebeu, sabe? E de isso você compartilhar. A nossa vida, ela tem muito disso. Se assemelha a uma corrida, Tiago. E você aqui mais do que ninguém vai saber falar disso pra gente, porque o começo, como que foi o começo? É difícil. É dolorido, a gente corre errado. Às vezes a gente pensando, tá começando, já pensa em parar. Fala assim, isso não é pra mim. Mas a gente tem que focar, falar assim, não, eu vou fazer. É interessante. Eu vou procurar entendimento, né? Exatamente. Tem que procurar entendimento para fazer a coisa certa e ter o resultado que a gente tá esperando. Exatamente. Eu acredito que o Senhor, ele já viu a gente lá na frente, no amanhã. Ele já viu a gente lá. É por isso que hoje, muitas das vezes, tá acontecendo coisas na nossa vida em que a gente fala, mas e agora? Sabe? A gente, às vezes, tem uma clareza do, eu penso, eu planejo isso, só que cada dia é um desafio. Cada dia é uma situação diferente que a gente tem que passar. E a gente olha, a Bíblia, ela nos dá toda a estrutura. Ela nos traz tudo o que precisamos para a gente continuar nessa caminhada. Volto a falar, a questão da corrida. Cara, eu falo de mim. Os primeiros quilômetros ali, os primeiros metros ali, para mim são os mais terríveis, cara.
É dor, é vontade de desistir, é vontade de parar, não vai dar certo. Pra que eu tô fazendo isso? Hoje tá pesado, eu tô cansando mais. E aí é interessante porque eu começo a pensar comigo mesmo, né? Eu falo, cérebro, manda oxigênio aí, dá ordem pro coração aí bombear sangue, faz alguma coisa aí, porque eu não vou parar. É isso mesmo. Eu vou continuar e eu vou chegar até o final. Davi, ele nos dá... Davi um homem muito, muito honrado até hoje, né? Na verdade, o túmulo de Davi, ele é visitado por muita gente ainda, até hoje. E ele nos dá exemplo exatamente disso. Quando muitas das vezes foi perseguido, né? Ele foi perseguido, foi traído, sabe? Foi rejeitado, tentaram matar ele, o próprio sogro dele tentou matar ele, sabe? E hoje nós lidamos com situações onde as pessoas elas passam por situações dessa e a vontade que essas pessoas têm é de se retrancar, né? É de se fechar, tá tudo acabado. Eu não vou mais conseguir. Isso é grande demais para mim. Isso eu não vou chegar. E o Senhor, ele está declarando para mim e para você e para aqueles que estão assistindo. Eu quero saber o que você tem hoje. Mostra isso para mim. Entrega isso para mim e deixa eu fazer. Sabe? Deixa eu mudar. Confia. Acredita, só que muitas das vezes nós pegamos algo e nós até entregamos nas mãos do Senhor. Mas não confia, né? Mas isso acontece de manhã. Chega de manhã, senta na cama ali e fala assim, eu tô aqui entregando nas suas mãos essa situação, essa questão. Mas meio-dia eu tomo ela de volta. Fala, não, tá demorando demais, deixa eu dar um jeitinho aqui. A gente muitas das vezes quer ajudar Deus a fazer as coisas. E não funciona dessa forma. Porque se nós formos ver, Davi, ele está sendo ungido aqui por volta de 14, 15 anos, como eu falei. Só que sabe quando que ele foi começar a reinar? Quando? Com 30 anos. E aí? Levou um tempinho, né? Tá disposto a esperar? Sabe? Só que é interessante que é como a gente tem falado. A gente não quer esperar o processo. Ou a gente quer pular o processo, ou a gente quer dar o nosso jeitinho, né? Não tem como, o processo a gente vai ter que passar por ele. A gente vai ter que pagar um preço, porque lá na frente vai ter algo esperando a gente. E foi o que aconteceu. Golias estava lá na frente. Só que aqui ele teve que matar a ovelha para se alimentar. O processo vai te dando bagagem, vai te dando caça, que eu falo, vai te dando ferramentas para você trabalhar. Eu creio que a gente às vezes quer buscar um atalho e na hora que chega na situação a gente não está preparado. Exatamente. Porque a gente não passou pelo processo. Exatamente. Não pegou, a gente às vezes quer estar no primeiro degrau, já quer pular pro sétimo. Lógico que a gente tem que ter o olho lá no sétimo, mas a gente fala assim, eu tenho que passar pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, entendeu? Exatamente. É interessante porque Davi, ele entra, pra gente ver como que as coisas de Deus, ela é tremenda, ela é maravilhosa, né, cara? Porque Davi, ele recebe uma unção ali física, né, diante dos homens, mas logo após ele recebe uma confirmação da parte do Senhor. O Espírito do Senhor, ele vem sobre Davi, né? Davi ainda é jovem, só que a Bíblia vai nos falar que Davi, ele tinha algo com ele de diferente. O que, por exemplo? Ele sabia tocar instrumento, né? Era um jovem de boa aparência, cabelos ruivos, sabe? E aí, o que aconteceu? Quando esse rei, Saul, ele foi rejeitado por Deus, ele foi desobediente, na verdade. E Deus rejeitou ele como rei de Israel. E Deus levantou Davi, só que Davi ainda é muito jovem, precisava ainda um processo. E aí é interessante porque quando a presença do Senhor sai de Saul, ele passa a ser atormentado. Sabe, ele passa por momentos difíceis na vida dele. E de inquietação, de tormento mesmo, falta de paz. E aí ele precisa de alguém, Tiago, para tocar para ele.
Alguém soprou no ouvido dele, dos soldados dele soprou no ouvido. Você precisa ouvir canções, você precisa ouvir, sabe, adoração ao Senhor. Quem sabe isso te acalma. Ele falou, então manda buscar alguém. E a Bíblia nos fala que um dos oficiais do exército falou, eu conheço um jovem que é de boa aparência, que tem um talento musical. Eu vou buscar ele para você. Quem era? Davi. E é interessante porque Davi, ele começa a tocar e o rei Saul começa a se acalmar com isso mesmo. Só que Davi estava pastoreando ovelhas. Agora Davi, ele sai daquele ambiente de pastorear ovelhas e agora ele começa a entrar dentro do salão, do palácio. Certo. Entendeu? O Senhor começa a colocar Davi dentro do reino, dentro do lugar onde ele ia reinar. Entendeu? Ele começa a mostrar para Davi, é isso daqui que eu tenho para você, só que espera o processo. E sabe uma coisa que chama muito a minha atenção, Tiago? É que Deus, sendo pai, ele não vai mostrar nada para um filho que ele não tem a intenção de dar. Com certeza. Nós estamos aqui, você é pai, você vai saber muito bem. E o que você faz para o seu filho é o melhor. Entendeu? E a Bíblia fala assim, se nós, somos maus, sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais eu. O que eu não posso fazer por você? Hoje, nós estamos no começo de uma caminhada. Eu sempre digo isso. Hoje nós estamos no começo de uma caminhada, de uma longa caminhada. Muitas coisas vão acontecer. Sabe, a gente vai passar por muitos momentos, acredito que não somente nós, mas as pessoas que estão ouvindo, as pessoas que estão recebendo uma palavra como essa e que, quem sabe, estão passando por situações semelhantes. Quem sabe uma das situações seja a do começo lá de Davi, foi esquecido pelo próprio pai. A Bíblia nos fala que Davi, ele era tirado pelos irmãos como ninguém. Como ninguém. Ele era, ou seja, os irmãos dele não acreditavam nele, sabe? Ele era o rejeitado, deixado de canto. Quantos hoje estão passando por isso? Pessoas que foram rejeitadas por alguém, pessoas que são traídas por alguém, pessoas que foram ofendidas, humilhadas por alguém. E isso trouxe para dentro dessas pessoas um complexo de inferioridade. E essas pessoas não conseguem mais se relacionar com ninguém, elas se fecharam, estão traumatizadas. E é interessante porque Davi, ele tinha tudo para que isso acontecesse com ele. Só que aqui fica uma chave para a nossa vida. A Bíblia fala que quando Davi foi ungido, repito, o Espírito do Senhor veio sobre ele. E o Espírito do Senhor, estando sobre a vida de Davi, estava mostrando para ele a todo momento, o que eu tenho contigo é maior. O que eu tenho para você e para aqueles que vão estar do seu lado é maior. Por isso, Tiago, eu deixo um recado aqui para as pessoas que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, onde elas estão. Não sei qual que é a situação que elas estejam passando. Não sei qual foi o trauma que elas possam estar carregando nesse momento. A única coisa que eu sei é de uma coisa, que o Senhor, ele começou a boa obra. Amém. E a Bíblia fala que ele é fiel e justo para concluí-la, para terminá-la. A Bíblia fala que todos os nossos dias já foram escritos sem que nenhum deles existisse. Você tem noção disso? Você tem noção que esses momentos já tinham sido escritos pelo Senhor antes dele existirem? E aí ele começa a queimar, ele começa a colocar no seu coração isso, gerando o desejo de você de transbordar isso, de levar esses momentos para o máximo de pessoas que a gente não sabe aonde esses momentos vão parar. Com certeza. Quem sabe eles vão romper barreiras aí. Uma coisa que eu acredito que isso aqui é só o começo. Eu também acredito nisso. Eu tenho a certeza disso. Sabe, Tiago, e assim como Deus, ele fez com Davi lá atrás, eu acredito muito que o Senhor, ele está levantando,
sabe? Ele tá movendo o coração de pessoas, ele tá gerando, tá queimando essa visão no coração de pessoas, levantando pessoas, encorajando pessoas, enchendo pessoas de esperança para que vidas sejam transformadas. A gente está vivendo um momento em que o país, vou falar de uma era, a era do entretenimento, né? Onde videogames, computadores, jogos, você é transportado dentro do seu quarto, você é transportado para um outro país, por exemplo. Mesmo. E as pessoas, elas estão tão aceleradas, elas estão querendo as coisas com uma rapidez. A mente das pessoas estão desse jeito, sabe? E o Senhor, ele traz exatamente isso para a nossa vida. Ele fala, eu já sei aonde está. Eu já sei aonde você vai chegar. Então olha para mim, sabe? A gente não vê, como eu estou falando, uma era do entretenimento e as pessoas tristes. As pessoas decepcionadas. As pessoas frustradas. E eu acredito muito que o Senhor, ele tá usando, sabe? Acredito a sua vida. Acredito que muitas pessoas estão sendo levantadas, sabe, para fazer a diferença, sabe, para tocar em corações, para entrar em lares, para entrar em famílias e falar que o Senhor, ele tem uma solução, de que o Senhor, ele pode mudar a realidade, não só daquela pessoa, mas da geração dela. E a gente tem que acreditar nisso. Esse é o motivo pela qual a gente se levanta pela manhã. Sabe, de levar essa palavra de esperança, de levar as pessoas a crerem, sabe, de que o Senhor, ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou queremos. Só que elas precisam ter acesso a isso, elas precisam identificar isso, elas precisam se apropriar disso, elas precisam confessar isso. E o Senhor está dando essa oportunidade para nós aqui agora. E eu acredito, Thiago, que essa palavra, onde ela chegar, sabe, ela vai transformar, porque não tem nada a ver com a gente. Não tem. Tem tudo a ver com Cristo, entendeu? E é interessante porque Davi, quando ele vai enfrentar Golias ali estava representando o inimigo mesmo. Estava representando o próprio diabo. E é interessante porque ele fala para Davi, ele olha também para a estrutura de Davi, ele olha para o tamanho de Davi e ele fala, você é muito pequeno, você não é nada, eu vou acabar com você, eu vou dar o seu corpo para os animais, para as aves comer, para os cachorros comer. Aí Davi olha nos olhos dele e fala assim, você vem contra mim com espadas, com escudo e com lanças. Eu vou contra ti com o Espírito do Senhor. Nossa, tremendo. Acabou, irmão. Acabou. Por maior que seja o gigante que tem se levantado, sabe? Para tentar desanimar, para tentar parar, para tentar estagnar, para tentar mostrar para a pessoa que quem sabe é a realidade que ela está ali mesmo. Você não aguenta, você está derrotado, você está no chão. E o Senhor, ele está falando para mim e para você, o meu espírito já foi entregue a vocês. Decida hoje, mas a decisão tem que ser de cada um, a decisão ela é minha, ela é sua. O Senhor, ele não vai pegar e nos levantar, não, ele fala, eu já te dei tudo. E é isso que eu quero deixar para as pessoas que estão assistindo esse vídeo. E para nós primeiro. Deus nos deu tudo. Eu quero que você declare aí para você. Com certeza. Eu quero que você fale assim, eu tenho tudo. O Senhor te deu tudo, irmão. Ele testificou, ele evidenciou isso desde lá do ventre da sua mãe. Quantos tentaram chegar lá no óvulo? E você chegou. É isso mesmo. A gente é vitorioso desde o início, né? Você entendeu? E por conta das situações, das adversidades da vida, por conta das intempéries da vida, das dificuldades, das situações, das crises, muitas das vezes no país, mas também tem as crises emocionais.
a gente olha e a gente fala, eu não sou nada. A gente olha e eu não consigo, não é para mim, sabe? E o Senhor, ele vem neste dia e ele declara para mim e para você: seu olho está no lugar errado. Se você está pensando assim, seu olho está no lugar errado. Olha para mim. O alvo é Cristo, irmão. Amém. Ele é o alvo. Se a gente tem ele como um alvo, se prepara. E eu creio que o alvo é Cristo. Nós vamos viver o sobrenatural. Tem muita coisa ainda para acontecer, Thiago. Sabe? Tem muita gente ainda para ser alcançada. Tem algo que marca para mim desde o começo, desde quando eu me converti, que é o Senhor, ele veio buscar algo que ainda não tinha lá no céu. É alma, é vida. Foi por nós, foi por mim, foi por você, foi por essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Sabe, que muitas das vezes está querendo ser aceita numa rodinha de amigos. Muitas das vezes está querendo ser aceita numa empresa. Muitas das vezes está querendo ser aceita numa faculdade. Muitas das vezes está querendo ser aceita em ambientes onde o maior e melhor ambiente que uma pessoa possa estar e sendo aceita, que é o reino dos céus. Sabe, quando uma pessoa ela entende isso, eu não preciso ser aceito, eu já fui aceito. Quando aquele sacrifício foi feito naquela cruz do Calvário, eu já fui aceito. O Senhor estava falando para mim e para você: tá pago. Tá tudo pago. Você não deve mais nada. Eu fiz tudo. Entendeu? E por essas pessoas, por muitas das vezes nós não temos essa revelação de que algo foi feito. E o que foi feito foi completo. O preço do resgate foi pago. Total. Por muitas das vezes não ter essa revelação, elas ficam querendo se apegar em alguma coisa. Ah, aqui eu estou seguro. Quando na verdade aquilo que nos traz segurança, aquilo que nos traz paz, aquilo que nos traz esperança, sabe? Esse é Cristo. É Ele que tem que ser o nosso cogitar, o nosso foco, a nossa meta. E nos prepararmos para viver. Porque Jesus, ele deixa isso claro para mim e para você. Ele fala: a seara é grande, o trabalho é grande, Tiago. Vai ter trabalho. Eu seria um hipócrita de chegar aqui e tá falando isso não só para você, mas para aqueles que estão vendo esse vídeo, de que vai ser tudo mil maravilhas, né? Que vai ser tudo tranquilo. Ah, suas lutas, elas vão acabar. Não é assim que funciona. Mas uma garantia Cristo deu pra gente. E eu me agarro nela. Ele falou: você vai ter aflições. Você vai passar por dificuldades. Quem sabe você vai ser rejeitado, vai ser perseguido, vai ser caluniado, vai passar por momentos de crise na sua vida. Mas o que me deixa fascinado por Cristo é que ele falou assim: eu vou estar contigo todos os dias. Glória a Deus. Ele fala assim: a tua mãe pode te abandonar, teu pai pode te abandonar, mas eu jamais te abandonarei. Amém. Tiago, e assim, cara, quando a gente tem essa consciência de que alguém está conosco, e esse alguém, o propósito dele, eu tenho uma coisa comigo, que o maior interessado, na verdade, no nosso crescimento em todas as áreas da nossa vida, em todas, o maior interessado é Cristo. Porque hoje eu vejo que as pessoas elas vão seguir você ou vão acreditar naquilo que você está falando quando você o teu exemplo vai arrastar essas pessoas. Então era uma das coisas que eu quero deixar aqui também para a nossa vida, é que para essas pessoas que estão assistindo esse momento, é que o exemplo que elas estão dando agora está arrastando alguém a viver o que elas estão vivendo. Agora cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, nós fazer uma introspectiva, né? Olhar para dentro de nós mesmos e pensar nisso. Eu acredito que você possa fazer isso também. O que eu estou fazendo? Sabe? Consigo mesmo. Eu tô dando um bom exemplo. Entendeu?
eu tô caminhando porque eu tenho uma filha, por enquanto, né? Vai ter muitas. Vai ter mais alguns aí. E eu costumo pensar nisso. Será que o que eu estou fazendo, como que ela está enxergando isso? Como que ela está vendo isso? Será que, sabe? E a gente vê que no caminhar, algo natural, elas vão acontecendo e a gente começa a olhar e ver assim, falar, meu, tá dando certo. Sabe? A gente vê e fala assim, meu, tá valendo a pena. Sabe? Então, é algo que serve para a gente analisar também a nossa vida, porque eu começo a me analisar e eu começo a ver, pergunto muitas das vezes numa conversa descontraída com a minha esposa, e ela, muitas das vezes eu pergunto para ela, falo, meu, é fácil você falar para mim dos meus pontos positivos, né, do que eu faço de certo. Fala para mim o que eu estou fazendo errado, porque quem quer fazer isso? Ninguém gosta de a pessoa chegar e falar o que você está fazendo errado. Mas isso é bom para mim. Com certeza. Sabe? Isso me fortalece, me faz repensar, sabe? Me faz tomar atitudes diferentes. E é interessante porque Cristo, ele nos ensina isso. Sabe? Ele fala para mim que os sinais, eles vão acompanhar aqueles que crêem. Eu só preciso estar caminhando. É o que eu sempre falo. É o que eu sempre digo. Eu só preciso estar caminhando. Eu só preciso estar no caminho. E o Senhor é Ele quem vai fazer. Só que o Senhor, Ele não vai tomar atitude por nós. A atitude quem vai tomar sou eu e sou você todos os dias. Quem vai tomar, quem vai escolher, quem vai decidir, quem vai pôr a mão na massa é eu e você. Sabe, se eu perguntar aqui para você aqui, o dia que a gente correu na segunda-feira, por exemplo, foi fácil? Não. Acordar 4 horas da manhã? Frio, tava frio. 4h30 da manhã. Friaca. Nós foi dormir tarde, que a gente tinha se encontrado no exatamente. domingo, entendeu? Creio que às vezes são adversidades que tentam aparecer no caminho para tirar a gente do foco e não deixar a gente cumprir o que a gente... Porque a gente já foi no pensamento do sentimento de querer fazer. Exatamente. Mas a gente só querer fazer não acontece. A gente tem eu vou fazer, eu vou acordar e eu vou lá e vou resolver e pronto, acabou. Pronto. Aí vai aparecer o frio, você vai acordar com preguiça, entendeu? Você vai olhar, na hora que você vai sair, vai pegar o carro para ir, o carro não pega. Tô dando só uns exemplos, entendeu? Então é coisas que vai acontecendo para nos fazer parar. Então, se a gente não tiver focado, falar assim, não, eu vou fazer, se não deu certo por aqui, eu vou por aqui, procurar sempre alternativas para cumprir o que a gente sentiu de fazer. Exatamente. E a gente programa para fazer. Exatamente. Entendeu? Não só para praticar um exercício, mas até para a nossa vida no geral, entendeu? Claro. Porque nem tudo é do jeito que a gente planeja, entendeu? A gente tem que ter a consciência que pode acontecer adversidades, mas a gente tem que estar preparado e falar assim, eu vou cumprir. Exatamente. Quando aparecer as adversidades, eu vou resolver e não querer passar por cima e deixar para trás. Exatamente. Sempre focar em falar assim, não, vamos resolver, entendeu? É isso mesmo. Uhum. Porque é interessante que nós vemos o próprio Senhor, ele nos dá isso como para nossa vida, para nós entendermos melhor o que o Senhor ele tem, porque até nesse momento ele fala que nós somos como árvores, né? Nós somos como árvores frutíferas. E é interessante porque a árvore, ela não escolhe a estação que ela quer. Ela não escolhe, eu vou ficar só no verão, ou só na primavera, que é quando dá flor, quando dá fruto, né? Não, ela passa por todas as estações, sem pular nenhuma. Ela não escolhe sair de agora é inverno, eu vou sair daqui e vou para um lugar mais quente. Ela não escolhe, ela fica lá. Todas as estações, porque cada estação vai trazer um benefício para ela. Quando a gente olha e fala, mas o inverno, o que o inverno vai trazer? No inverno você não vê fruto, você não vê flor, você não vê o cheiro, aquele cheiro agradável de flor. Até os animais parecem que se intocam. E aí você olha para uma árvore e você fala,
tá encharcada, a terra tá encharcada, não dá para ver nada. Mas a raiz dela tá se alimentando. Entendeu? E quando a raiz se alimenta, o caule ele se fortalece, os galhos se fortalecem. Para quando chegar o momento do fruto, ela ter força o suficiente para sustentar aquilo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. A árvore dá fruto para si mesma? Não. A árvore ela tá ali para alimentar pessoas, para alimentar os animais. É isso que Deus ele fez para nossa vida. Ele não está falando que nós não vamos passar por um momento. O que ele está falando é que ele vai estar conosco em todos esses momentos. E os frutos, eles vão chegar. Isso é natural. Natural os frutos ele virem. A gente só tem que fazer o quê? Fala assim comigo. Permanecer. Permanecer. É o permanecer, irmão. É isso que vai mudar a nossa vida. Amém? Amém. Top. Eu quero só trazer algo para a nossa vida, algo que assim, na verdade, para a galera, né? Comece. Só comece, tá bom? Não olhe nesse momento, não olha para a esquerda, não olha para a direita. Quem sabe tá até tendo vontade de fazer algo, sabe? E tá esperando alguma coisa ou alguém, uma situação para que isso aconteça. Eu falo, começa agora, começa hoje, sabe? E deixa esse hábito entrar na mente, sabe? Criar raízes, fortalecer, seja um exercício que for, sabe? Seja começar a empreender. Isso. Entendeu? Que comece isso, que tome essa decisão. Porque Davi, quando ele foi encontrado lá, ele foi encontrado fazendo alguma coisa, ele não estava parado. Os irmãos dele, que era do exército, estavam parados, estavam lá dentro da casa. E eles não foram escolhidos. A Bíblia fala que Deus não aceitou eles, sabe, como o rei. E aí Deus vai lá no pasto, lá no cuidador de ovelha, lá no pastorzinho lá que tá cheirando a ovelha e pega ele e fala assim, é esse que eu vou fazer, tornar rei de Israel. Sabe, que comece hoje, é nos mínimos. Ah, Jorge, Tiago, eu não tenho, o que eu tenho é muito pouco. Coloca isso nas mãos do Senhor e deixa Deus fazer. Sabe, porque as pessoas, elas estão precisando disso. Elas precisam se aproximar disso, dessa graça, desse amor, dessa misericórdia que nos alcança todo dia e renova a todo dia. É isso que me faz acordar de manhã. Hoje eu decido, Senhor. Hoje eu escolho, Senhor, a caminhar contigo. Hoje eu escolho, eu decido a estar contigo. E que a gente venha a viver esse propósito, sabe? Que a gente venha a chegar num resultado lá na frente, Tiago, e olhar para trás e ver que tudo valeu a pena, cara. Sabe, olhar para trás e pensar e ter um sentimento de que valeu a pena as escolhas, as decisões, valeu a pena aquele momento de dificuldade, valeu a pena aquele momento de crise. Sabe, e olhar para trás e ver que não só a nossa vida foi impactada com esse novo caminhar, que é Cristo, mas as vidas que também tomaram decisões quando olharam para você. Você ali refletindo a imagem e semelhança do Senhor. Eu acho que é isso que tem que ficar para a nossa vida. Amém. Amém? Amém. Maravilhoso, mano. Maravilhoso mesmo. Palavra sensacional aí, que nos faz aí refletir. E gostaria que você, Jorge, fizesse uma oração aí pra gente aqui, pro ambiente. A gente está começando um projeto novo aí. Creio que Deus vai abençoar grandemente aqui, porque o nosso propósito é poder alcançar o máximo de pessoas aí. E acredito que do jeito que me transformou com uma palavra, um vídeo desse aqui pode transformar a sua vida também. Entendeu? Eu acredito. Eu gostaria que o Jorge fizesse uma oração para nós aí, pro pessoal que tá vendo o vídeo aí. Glória a Deus. Aí onde você está, aí onde você estiver, sabe, que você ponha a mão no seu coração, que você tenha esse momento agora e creia que o Senhor, Ele está
aí com você, eu creio nisso. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele é onipresente. Por isso, Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos, Senhor, te louvar pela tua graça, pelo teu amor, Senhor. Queremos te agradecer porque o Senhor tem estado conosco todos os dias. O Senhor tem nos auxiliado, o Senhor tem nos fortalecido. O Senhor tem direcionado os nossos passos, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor. Eu quero te apresentar este momento, eu quero te apresentar este lugar, quero te apresentar, Senhor, aquelas pessoas, todas as pessoas que estão envolvidas, Senhor, com isso. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu creio, o Senhor já abençoou cada uma. Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor já, Senhor, ó Pai, preparou, o Senhor já destacou, Senhor, do teu exército, Senhor, anjos, Senhor, para estar acampados ao nosso redor. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu quero e declaro, Senhor, ó Pai, as tuas bênçãos sobre este lugar. Eu declaro, Senhor, no nome de Jesus, a tua bênção, Senhor, ó Pai, sobre as vidas que aqui estão. Senhor, no nome de Jesus, continua, Senhor, ó Pai, guardando o Tiago. Continua, Pai, fortalecendo ele, a equipe dele. Guarda os familiares, Senhor, ó Pai. No nome de Jesus, a tua palavra nos fala que bendito ao entrar, bendito ao sair. Senhor, no nome de Jesus, Pai, vá de encontro a cada vida que está vendo esse vídeo. Senhor, quem sabe corações, Senhor, angustiados. Senhor, quem sabe corações, Senhor, ó Pai, frustrado, ferido. E o Senhor tem o bálsamo de Gileade que cura as feridas da alma. Senhor, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, ó Pai, porque vidas irão dar testemunhos de ti, Senhor, ó Pai. Vidas, Senhor, ó Pai, irão, Senhor, ó Pai, pregar a tua palavra, eu creio nisso. Senhor, ó Pai, vidas que não irão se corromper, Senhor. Vidas que não irão se vender, Senhor Jesus Cristo. Mas que todavia, Senhor, o teu nome, Senhor, será glorificado, exaltado, engrandecido. Pai, eu creio que o Senhor já nos abençoou e a Ti, Senhor, é a honra, a Ti, Senhor, é a glória e o poder, o domínio, hoje e para todos sempre, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E só você que crê e concorda com essa oração, aí onde você está, diga amém. Amém. Glória amém, a Deus. Senhor Jesus. Bom demais, bom demais. Top. Galera, tenho que falar uma coisa pra vocês. Tô me sentindo muito honrado por estar assumindo esse projeto aí. Agradeço pelo Jorge aqui, por ter aceitado. Creio, eu tô aprendendo com ele muito, muito mesmo. E venho falar pra vocês aí que a gente vai começar a produzir bastante vídeos como esse, sempre trazendo a palavra de Deus. Eu creio que é o alimento que a gente mais necessita, é a palavra de Deus, e que vai transformar as nossas vidas. Exatamente. Vou deixar aí, esse vídeo aqui vai subir na quinta-feira, está sendo gravado. Você que está assistindo, se inscreva no canal, se você puder curtir, para esse tipo de vídeo alcançar mais pessoas. Quanto mais a gente puder alcançar pessoas, eu creio que esse trabalho aqui vai ser compensador. Não para nós, igual o Jorge falou. Isso aqui não tem nada a ver com nós. Tem a ver com Jesus. Tá bom? Jorge, obrigado. Eu que agradeço, querido. Fiquem acompanhando aí que vai ter muitos vídeos aí, tá bom? Muito obrigado. Tenha uma excepcional noite e fiquem